Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu quero falar, gente, de duas resenhas que eu assisti. Uma, a Lorena Taranto, que eu adoro a Lorena, ela falando, fazendo a resenha dela, e ela mostrou, sempre da Botocuda, né? E ela postou uma foto. E quando ela postou essa foto, muita gente ficava falando para ela, mas essa é a Maria do Tambor, essa é a mãe da Botocuda. E a Lorena respondendo, não, gente, não é. Essa foto é de uma senhora que trabalhou na minha loja, uma senhora simples, mas muito educada, uma senhora casada, que tem 3 filhas, falando. E as pessoas, não, essa é a Maria do Tambor, ou essa é a Maria José, essa é a mãe da Botocuda. E a Lorena continuou dizendo que não. Até vou postar a foto para quem não viu, tá? Eu vou postar. E continuou com a resenha dela, tudo bem. 1 ou 2 dias depois, a Lorena voltou e falou, gente, eu não sabia que essa senhora era a mãe da velha Botocuda, da velha Bolorenta. Eu não sabia, gente. Eu só postei essa foto porque, como ela estava falando da Botocuda, ela achou que parecia, que lembrava muito ela, mas que nunca passou pela cabeça dela que poderia ser a mãe da velha Bolorenta. Gente, e ela foi pesquisar e ela descobriu, e depois uma amiga também, além das escritas dizerem que era Maria do Tambor, uma amiga dela conversou com ela e falou que sim, essa era a mãe da velha Bolorenta. Gente, olha as coincidências como elas acontecem, né? A Lorena postou a foto porque ela achou parecida, só que a Lorena conhecia essa senhora. Se chamava Maria José. Ela disse que era uma mulher muitíssimo educada, que era uma mãe maravilhosa e que essa senhora contava o seguinte para ela, para Lorena e para todos que estavam perto sempre, que ela tinha sido casada, só que o marido judiava muito dela, maltratava muito ela, batia nela, e que ela tinha 3 filhos, 2 mulheres e um homem, 2 meninas e um homem. E que quando ela se separou desse homem abusivo, ele não deixou as crianças irem embora. Não, as crianças ficam, você sai, mandou ela embora, ela foi e ficou. E essa mulher, né, gente, trabalhava muito, até que ela foi trabalhar para Lorena, só que ela nunca abriu muito sobre quem era essa pessoa, quem eram os filhos do primeiro casamento, né? E depois ela se casou novamente, disse que com uma pessoa ótima, um homem muito bom, e ela teve 3 filhas. E aí a Lorena contando, né, pessoal? Sempre a Botocuda diz que tinha muito ódio da mãe, muita raiva da mãe, porque a mãe a abandonou. Então, o pai, que também muito sem caráter, como a Bolorenta, nunca deve ter contado para as filhas, né, que ele maltratava a mulher, a mãe delas, e que por isso ela foi embora, ele mandou embora e não deixou levar os filhos. Olha que história, né, gente, que a gente ouve todos os dias, ouve sempre, infelizmente, mas, quer dizer, a mãe dela saiu como uma pessoa errada,
como uma pessoa que não prestava nessa história. E a Lorena conheceu, disse que era uma pessoa maravilhosa. Ficou sabendo, sim, que ela era a Maria do Tambor. Realmente era, né? Mas aí é religião, né? Isso a gente não pode discutir. Cada um tem a religião que quer, que gosta, que se deu bem, aí ninguém tem nada a ver. Mas ela era conhecida como a Maria do Tambor e era uma mulher muito sofrida, porque vivia sendo maltratada pelo primeiro marido. Inclusive, a Lorena conheceu as filhas do segundo casamento. Diz que eram mulatas lindíssimas, lindíssimas e super educadas. E aí, né, gente? Achei que a velha bolorenta fosse fazer algum comentário sobre isso, não comentou. Mas eu dou os parabéns para Lorena, porque ela colocou a foto sem saber que ela era a mãe da Imbecilene, da velha bolorenta e do rapaz que morreu, né? E acabou criando essa situação quando as pessoas viram que não, que era realmente era, né? Porque já faleceu a mãe da Bolorenta e da Imbecilene e do rapaz que morreu. E aí, gente, eu quero falar também de outra resenhista, assim como eu gosto demais da Lorena, já falei que quando eu crescer eu quero ser igual a Lorena. Nas resenhas, né, eu tenho muito a aprender ainda, estou com resenha um pouco mais de 6 meses, ou até menos, não sei. Outra é a Marcinha, a Márcia Carvalho, né? Gosto muito dela também, respeito muito. E ela sempre jogando no ar sobre o caráter da Bolorenta. E ela agora resolveu fazer umas resenhas sequenciais sobre a velha Bolorenta, desde quando ela conheceu e desde quando a Bolorenta começou a fazer os vlogs dela, desde quando ela apareceu. E muito, muito, muito estranho, gente. Eu assisti, não faz muito tempo, o primeiro vídeo da Bolorenta, o primeiro vídeo que ela fez, com aquela carinha de coitadinha, de mulher muito tímida, de mulher muito humilde, muito, muito. E um dos comentaristas, se não me engano, é um homem, dizendo o seguinte, logo no começo das mensagens, né, dos comentários, dizendo o seguinte: essa mulher não é isso que ela está mostrando. Ela é totalmente diferente. Isso é tudo falso. Ela está querendo mostrar uma pessoa que ela não é na realidade. Não são essas palavras, já não me lembro, mas querendo dizer exatamente isso. Então, né, gente, ela já começou representando, né, como a Lorena diz, a Bolorenta é um personagem, só que se deu mal, né? Se deu muito bem no começo, não soube aproveitar e depois acabou se dando muito mal, né? Que hoje ela deve para todo mundo. Vocês veem, é só entrarem no Google que vocês veem o tamanho da dívida dessa mulher. E que ela, a gente ela é mal amada pelas próprias filhas, pelas netas. Ela não tem ninguém, tá, gente? Ela tem o broxonho. E mesmo assim, eu não acredito que ali exista amor. Da parte dela, eu acredito, apesar das humilhações que ela faz o broxonho passar, né? Mas ali é uma relação
de interesse mútuo, porque ela precisa dele para as resenhas e ele precisa dela para a sobrevivência dele. Embora, como eu já disse, muito humilhado, ele é muito humilhado. E eu tenho dó dele não como broxonho, não, eu tenho dó dele como pessoa, né? Que ele acaba aceitando todas essas humilhações para poder comer, beber, ter um teto, ter um cobertorzinho quente. É complicado, né? Ele é uma pessoa doente. Mas ela também é, gente. Ela é muito doente, ela precisa ser internada, assim como ele precisa, ela também precisa, e ela precisa também de um tratamento muito sério. Bom, gente, quem quiser saber mais da Bolorenta, é só assistir a Marcinha, porque ela está fazendo, em partes, ela fez a primeira parte, contando como tudo começou, a Bolorenta, já contou a segunda parte, é muito interessante. Vocês vão saber porque muitas pessoas, inclusive os resenhistas, têm muita bronca dessa mulher fake. Olha, é muito interessante. Eu não vejo a hora que a Marcinha coloque a terceira parte. E ontem eu assisti a Marcinha, né? A live da Marcinha. E ela falou que ela vai continuar, gente. Ela não vai parar, não. Ela vai continuar falando. E para quem não entende quem é a Repolhuda, o que a Repolhuda fez, o que a Repolhuda faz, só assistir, porque ela também está falando da Repolhuda. E ontem, inclusive na live, ela falou bastante sobre a Repolhuda, que também, gente, não tem caráter nenhum, assim como a Bolorenta. Muito interessante, tá bom? Eu queria falar sobre isso e eu estou preparando agora a resenha para falar como foi ontem a live da Bolorenta. Teve releixo, viu, gente? Teve releixo, tá? Mais tarde eu posto para vocês, ainda estou dando uma resumida para falar, tá bom? Gente, um excelente domingo para vocês, um domingo frio, gente. Aqui na minha cidade estava agora há pouco a 11 graus, agora eu acho que já subiu para 12, 13 graus. Mas um ar super gelado, tá sol, o dia tá muito bonito, mas gelo, gelo. Imagino lá no sul como não está, e lá na Argentina, né, gente? Onde a estrangeirinha está vivendo. Muito frio. Tchau, gente. Até mais.